Olá, meu nome é Thaís Matê, da Matê Consultoria Materna. Hoje nosso bate-papo é sobre a bolsa de passeio do bebê. Muitas mães têm dúvidas em relação ao que levar no momento do passeio, né? Quando vai dar uma saidinha, às vezes esse passeio nem é muito passeio assim, né? Às vezes é uma ida para uma vacina, alguma coisa assim. E o que tem que estar na bolsa, né? Quando a gente vai sair com o bebê. Principalmente para mãe de primeira viagem, né? A gente acaba levando um mundaréu de coisas e acaba às vezes esquecendo algumas coisas. Então, fiquem tranquilas que hoje eu vou passar uma listinha para vocês de tudo que tem que entrar na bolsa do bebê. Vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é que, em vez daquelas bolsas mais tradicionais de bolsas de maternidade que a gente costuma ver, que é aquela que a gente carrega no ombro só, que vocês façam a opção de utilizar mochilas. Além de distribuir melhor o peso, né, no nosso corpo, facilita também da gente ter aquelas duas mãos livres e não ter nada aqui, assim, atrapalhando a gente, porque muito possivelmente a gente vai estar com o bebezinho no colo. Então, facilita bastante se for uma mochila. Tem vários modelos no mercado. Eu não vou citar marcas aqui, tá? Mas tem vários modelos, tipos, personalizadas, marcas famosas. Então, fica aí a critério de vocês escolher qual é o melhor, né? O que encaixa melhor aí na rotina, no orçamento de vocês. Mas mochila é muito melhor do que aquelas bolsas tradicionais de maternidade, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, o primeiro item que efetivamente tem que estar dentro dessa mochila é um trocador portátil. Também existem vários modelos, vários tipos, pode ser, se for personalizada, né? A bolsa personalizada vai estar lá o trocador personalizado combinando com a bolsa, mas isso é o de menos. O importante é você ter mesmo, nem que seja um daqueles fininhos que você consiga colocar. Não vale só coeiro ou só um paninho que você consiga, não, tá? Tem que ser um trocador mesmo de plástico para que você consiga colocar na superfície. Primeiro porque não vai ficar tão frio, dependendo, né? Se for uma bancada, por exemplo, de uma pia, não vai ficar frio. Segundo, porque é mais fácil higienizar, se sujar de cocô, de alguma coisa lá, você consegue higienizar e utilizar novamente. E terceiro, que mesmo que seja bem fininho, ele dá um maciozinho assim de leve para não trocar naquela superfície dura direto, tá? O segundo item que tem que estar dentro da bolsinha do bebê é uma muda de roupa, pelo menos uma muda de roupa. E aí vai depender do tanto de tempo que vocês forem ficar fora de casa, né? Uma ou duas mudas de roupa, de acordo com a estação. Então, assim, eu nunca deixava aquela roupinha já ali pronta, sabe? Alguns itens você consegue já deixar a bolsa de passeio já no jeito, né? Se precisa sair. Mas a muda de roupa eu sempre gostava de escolher no dia que eu fosse sair o que eu ia levar. Porque pode ter uma variação grande de temperatura, né? De um dia para o outro. Pelo menos aqui onde eu moro é assim. Tem dia que tá mais fresquinho, tem dia que tá um super calor. Então, eu gostava de escolher no dia aquela mudinha de roupa e também de acordo com o lugar que a gente vai. Às vezes eu vou levar minha filha toda arrumadinha ali, com vestidinho, numa festa, num lugar assim, e aí vou colocar uma roupinha super simples, né? Se acontece alguma coisa dela se sujar ou faz um cocô que vaza, alguma coisa assim, aí eu vou trocar por uma roupinha simples, não faz muito sentido, entendeu? Então tem que estar de acordo aí com o lugar também que você tá indo. E aí, pega o pulo do gato. Dependendo da idade do seu bebê, é importante que você leve uma muda de roupa, pelo menos uma blusa, para você também. Porque às vezes esse bebê, ele pode golfar, ele pode fazer um cocô bomba enquanto ele estiver mamando, ou enquanto ele estiver no seu colo, e ele pode te sujar. Então, pelo menos uma blusa eu normalmente carregava para trocar se fosse necessário, se ela me sujasse, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu precisar trocar mesmo, tá? Outro item fundamental da gente ter na bolsa de passeio do bebê é um coeiro. O coeiro é aquele tecido, aquele
pano, né, que a gente usa no bebê, que é mais aflanelado, sabe? Ele não é uma manta, não é tão quente como uma manta, mas ele também dá uma esquentadinha se precisar. E aí, assim, você pode levar 1 a 2 coeiros também. Esse coeiro você pode colocar em cima do trocador quando você for trocar o bebê, ou em cima de alguma outra superfície, por exemplo, vai dar a vacina, né? Muitos lugares não deixam dar no colo da mãe, né? Deveria sempre deixar, mas nem sempre deixam. Então você tem que colocar o bebê ali naquela superfície. Aí você vai forrar, né? Porque um monte de gente já passou por ali, então você forra ali a superfície para o seu bebê poder deitar. Começar a ficar mais fresquinho naquele dia, você pode aquecer o bebê com um coeiro. Então, assim, 1001 possibilidades para o coeiro, não pode faltar, tá? De jeito nenhum. Outro item que eu costumava levar na bolsa da Liv, quando ela era menorzinha, era uma toalha fralda. Na verdade, assim, eu nem levava uma toalha fralda. Eu tinha umas 2 ou 3 fraldas de pano que eram um pouquinho maiores, né? Não eram tão pequenininhas quanto uma fralda de boca, mas também não eram tão grandes quanto a toalha fralda. Mas se você não tiver nesse tamanho intermediário, serve a toalha fralda, porque se precisasse dar um banhozinho nela, dependendo do lugar onde eu estivesse, jogar uma água, fez aquele cocôzão que nem um lenço umedecido dá conta, lava, né, e pode enxugar com essa fralda. Então, eu sempre levava também. E os paninhos de boca, né, claro, uns 2 ou 3 aí você pode colocar nessa bolsa, dependendo de como for seu bebê também, se eu sei que ele golfa mais, ou ele tá naquela fase de muita babação e tal, então você coloca uns 3, porque vai acabar usando, né, e aí fica molhado, você não vai ficar usando aquele, fica até fedidinho assim, você não vai ficar usando aquele sempre, então você troca, né, e usa outro. Lenço umedecido e fralda, né? Mesmo que você tenha o costume de usar na sua casa algodão e água, que é o mais apropriado para limpar o bumbum, para limpar o bumbum do bebê, na rua fica um pouco mais difícil isso. É possível, gente? É super possível, tá? Você pode levar no recipiente água e algodão e fazer do mesmo jeito. Então, tem aquelas pessoas que são mais rígidas, assim, não querem mesmo usar lenço umedecido, tá super certo, tá? Então, leva, faz isso, coloca a água no recipiente, o algodão e vai dar certo também. Mas tem aquelas que são um pouco mais práticas, que preferem usar o lenço umedecido, então tem que ter. Normalmente tem umas bolsinhas que já vem com um buraquinho para você tirar o lenço umedecido, ou até a própria bolsa, ela já tem uma parte, né, para você encaixar ali o lenço umedecido e você só puxar o lencinho mesmo na hora de trocar, é super prático. Então, eu sugiro muito, existe um lenço umedecido que ele é de soro fisiológico. Esse lenço, nossa, ele é tudo de bom, porque você pode usar, inclusive, para limpar o bebê, assim, tipo, no rostinho, né? Às vezes é um bebê que já começou a introdução alimentar, então você vai dar ali alguma comidinha, alguma frutinha, uma papinha, alguma coisa assim, e aí você pode limpar depois esse bebê com esse lencinho de soro fisiológico. Né? Porque você não vai passar o lenço umedecido, que ele tem algumas substâncias químicas, você não pode passar no rostinho do bebê, correndo risco que ele, de certa forma, ingira um pouco, né, desses produtos químicos. Então, esse de soro fisiológico é top, que você consegue passar em qualquer lugar, né, do corpo do bebê, inclusive no bumbum. E fralda, né, gente? É sempre bom lembrar de levar fraldas extras. E aí também a quantidade vai depender de quanto tempo você vai ficar fora de casa, mas eu indico pelo menos 2, 3 fraldas aí. E aí você calcula mais ou menos quanto tempo, né, de quanto em quanto tempo que você costuma trocar a fralda do seu bebê. E aí você leva essa quantidade, tá? Pomada também, para quem tem o costume de usar a pomada, né? Comprar uma bisnaguinha um pouco menor para facilitar
levar na bolsa, então é importante também. Normalmente nessas, são tipo umas carteirinhas assim que você consegue encaixar as fraldas. O leite umedecido já tem lugar para pomada também, ou então nas bolsas que tem esses compartimentos específicos que você só puxa o lenço, também tem compartimento para pomada. Se o seu bebê estiver fazendo uso de alguma medicação, é importante que você carregue com você. Então, por exemplo, se o bebê estiver resfriado ou alguma coisinha, ou se você tiver dado a vacina e não for direto para casa, é bom você levar também termômetro e os medicamentos que ele está habituado a usar. Então, sabe que vai ser a hora de tomar, sei lá, o ferro ou a vitamina D, que são os mais comuns aí que a gente suplementa os bebês, né? Então, também tem que tá carregando com você, tá? Pra você não ter que depois comprar outro porque tá na rua, né? Então, o Tylenol Baby, se você for dar a vacina e você já sabe que pode ser que dê alguma reação e você não vai direto para casa com esse bebê. Enfim, os medicamentos aí de uso contínuo que o pediatra prescreveu, você vai carregar na bolsa também, dependendo da quantidade de tempo que você vai ficar longe de casa com esse bebê. Saco plástico, gente, saco plástico é uma coisa que precisa ter na bolsa do bebê. Pelo menos um, mais uns 2, acho que é o mais apropriado, assim, levar. Ou então uma bolsa que é impermeável, né? Um envelope impermeável, alguma coisa que você consiga colocar. Ou uma roupa suja, que vai sujar de cocô, ou de um xixi, ou de alguma coisa, e você vai trocar. Ou vai sujar de comida, você vai trocar. E aí, onde que você vai colocar essa roupa suja, né? Ou então, a fraldinha de boca, que já tá molhadinha. A toalha que você usou, né? A fraldinha que você usou para secar o bebê, que tá molhada. Onde que você vai colocar tudo isso, né? Então, é importante pensar e ter sempre um saquinho plástico para te atender nesses momentos. E algo fundamental que está muito na nossa cabeça nos últimos meses é o álcool em gel, né? Super importante. Eu mesmo em tempos pré-pandemia sempre andei com álcool em gel, porque sempre tem aquele desavisado que gosta de colocar a mão nas mãozinhas do bebê. Ou você acabou ali de limpar aquele cocô, ou você mesmo vai passar o álcool gel na sua mão, às vezes não vai ter uma torneira por perto, você passa o álcool gel na sua mão. Então é super importante carregar para o seu uso e para o uso do bebê eventualmente, tá? Não é para ficar o tempo todo passando álcool gel no bebê, mas às vezes é necessário. Então precisa ter na bolsa, tá? Ou às vezes alguém quer pegar o bebê ou quer tocar no bebê, então você já tá ali com aquele álcool gel, né, pra higienizar as mãos antes de ter esse contato com seu filho. Para aqueles bebês que tomam fórmula, né, tomam leite artificial, é importante levar uma ou 2 mamadeiras, né, então levar, na verdade, a água fervida ali com a mamadeira, na mamadeira, e um potinho que é um recipiente, né, um dispenser que a gente usa para colocar fórmula, e aí normalmente tem assim mais de uma divisão, então você consegue já deixar o tanto de fórmula que você usa ali para aquela mamadeira, para só colocar na água, né, sacudir e alimentar o seu bebê, tá? Então isso tem em qualquer loja assim de bebê. Eu sugiro que você não compre antes, né, mamadeira nem o dispenser. Se você tem a intenção de amamentar, ver como é que vai fluir as coisas, porque isso são itens relativamente baratos e fáceis de serem encontrados, então que você pode comprar se realmente tiver necessidade do seu bebê fazer uso de fórmula, tá? Para os bebês que já começaram a introdução alimentar, eu sugiro que você tenha um pote térmico. Na verdade, eu sugiro sempre, se você tiver possibilidade, de ter 2 potes térmicos. Porque dependendo do tempo que você vai ficar fora de casa, você vai precisar levar uma frutinha e vai precisar levar a comidinha, né? Então, um vai servir para ficar quente e outro vai servir para ficar frio, né? Para conservar a frutinha, né? Temperatura pelo menos assim mais geladinha, assim, o ambiente, né? E não correr risco de estragar, de azedar, de qualquer coisa assim.
Principalmente quando o bebê começa a comer, você, mesmo que você faça, você pode optar por fazer amassadinho ou você pode optar por fazer a BLW. De qualquer forma, vão ter cortes específicos, né? Não dá pra você pegar a fruta, dependendo da idade do seu bebê, e entregar na mão dele. Depois que isso acontece, as coisas ficam bem mais tranquilas. Mas inicialmente, não. Então, você precisa lá já ter um preparo, já ter um planejamento para levar. E aí, por isso, os potes térmicos que você pode enfiar, você não precisa de uma bolsa térmica se você tiver esses potes térmicos. Você pode enfiar na mochila do bebê mesmo, tá? Água, né? Se seu bebê já tiver iniciado a introdução alimentar, ele vai tomar água, então isso é importante. E eu indico também que vocês levem alguns brinquedinhos. Eu tinha um brinquedo antes da pandemia que já ficava na mochila da Liv. Era um brinquedo que ela podia brincar em qualquer lugar, era fácil de recolher, né? E era sempre uma novidade para ela, porque como ficava na mochila, ela não brincava muito. Então era algo que chamava a atenção dela todas as vezes que ela via. Todas as vezes que eu precisava que ela ficasse assim mais concentrada ali, brincando, então eu já deixava na mochila, né? Depois da pandemia eu tirei, né? Porque vão combinar, né, gente? A gente não tá saindo. Então não fazia mais sentido. Mas fica aí uma dica também, levar sempre um brinquedinho, algo que você possa colocar no bebê conforto, por exemplo, para dar uma distraída, né? Para realmente distrair essa criança, tá? Outros 2 pontos importantes que a gente precisa lembrar na hora de fazer a bolsa do bebê são os documentos do bebê, que aí pode ser que você leve na sua bolsa, né? Eu vou te falar que assim, eu desapeguei de ter bolsa, porque era muita coisa. Então eu sempre colocava o que eu precisava meu dentro da mochila da Liv também. Até hoje, às vezes, né? Dependendo do lugar onde a gente vai, é assim. Então eu tinha ali uma carteira, né, separada, com os nossos documentos, inclusive o dela. E a carteira de vacinação do bebê. Então, no primeiro ano, principalmente, onde que você vai levar o bebê mais? Vacina e pediatra. E aí você sempre vai precisar da carteira de vacinação, né? Claro que vai eventualmente em algum outro lugar, mas todos os meses você vai levar o seu bebê para vacinar e para ir no pediatra. Então eu já deixava lá na bolsa. Eu fui tirar, acho que a Liv já tinha, sei lá, 1 ano e meio, por aí, que aí começa a espaçar um pouco mais as visitas ao pediatra, as vacinações, então aí eu tirei porque, né, para não perder, para não sujar, para não ficar ali o tempo todo, né, na bolsa, sendo que a gente fazia muitas outras coisas que não só vacina e pediatra. Desses itens todos que eu falei, eu usei muito, a maior parte desses itens eu usei muito até a Liv ter 1 ano e meio, mais ou menos. Depois que ela começou a se alimentar bem, começou a espaçar um pouco, assim, aquela coisa que não fazia cocô toda hora, enfim, a rotina ficou um pouco mais fácil. Hoje, a Liv tá com 2 anos e meio. Eu saio com ela ainda com um trocador, tá? Então, tô falando porque você já vai se preparando aí, quando seu bebê for ficando um pouquinho maior, você já sabe. Então, eu saio ainda com o trocador. Eu saio ainda sempre com uma muda de roupa pra ela. Pra mim já não precisa mais, mas pra ela eu sempre saio, porque, né, pode acontecer um acidente, ela se sujar com comida, alguma coisa assim. Então, eu normalmente levo uma mudinha de roupa. O lenço umedecido, que eu fiz essa opção de ir na rua usar o lenço umedecido, então eu sempre saio, as fraldas extras e o álcool gel, tá? Então, né, hoje são só 5 itens que eu levo na mochilinha dela, que inclusive já ficou bem menor, não é mais aquele trambolho, mas que ainda precisa sim levar. E claro, né, se a gente vai, dependendo de quanto tempo que a gente vai ficar fora e de onde a gente vai, eu levo uma fruta, levo alguma coisa para ela comer também, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa listinha. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal que sempre tem novidade por aqui e até mais!